Saudações, eu sou o Fábio Carneiro, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, seguinte, eu não tô conseguindo dispor de muito tempo pra gravar, porque eu tenho só meu período da manhã pra fazer uma tonelada de coisas, tá? Então eu vou gravar rapidinho aqui mais esse vídeo de JavaScript pra já postar pra vocês, beleza? Então assim, eu tô passando... Todo o conteúdo de JavaScript que vocês viram até este presente momento eu gravei em um dia, 1 ou 2 dias. Eu passei assim bem rapidamente por cima das coisas, eu queria que vocês entendessem o contexto, né, o conceito daquilo que eu passei isoladamente em cada vídeo, tá? E a gente vai concluir toda a parte básica para que vocês conheçam toda a parte fundamental do JavaScript. E mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai poder entrar em mais detalhes, avançar um pouco mais no nível de cada um em particular, quando assim surgir a oportunidade, para que vocês já tenham mastigado na mente de vocês tudo que eu já passei e cada vez mais aumentando o nível de dificuldade das coisas, fique mais prático para vocês poderem aprender, tá? Eu bolei alguns nomes, alguns termos, algumas coisas do tipo, para que vocês tentem entender do jeito mais prático possível, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou tentar fazer rapidão, eu vou passar a estrutura de repetição para vocês, eu vou dar um exemplo de estrutura de repetição com while e outra com for, na verdade eu vou começar com for, tá? Eu quero que vocês compreendam que eu não estou tendo muito tempo, então eu vou tentar ser bem rápido e prático na explicação para que vocês consigam conhecer essa estrutura de repetição, tá? A estrutura de repetição for, ela tem algumas variantes, como for each, for in, entre outras, mas eu não vou me aprofundar nelas, eu vou passar a estrutura básica do for, para que vocês conheçam, saibam que ela existe, aprendam a usá-la, e no futuro, quando a gente precisar usar o for in ou for each, vocês já vão saber mais ou menos com que vocês estão lidando, beleza? Então, eu vou abrir aqui meu editor, estou usando o Gini, deixa eu aumentar um pouco aqui. Todo o código eu vou executar com o Node.js, se você quiser abrir no terminal, criar um arquivo, por exemplo, aqui, estou usando main.js. Se você quiser executar ele pelo terminal, você tem que usar o comando node, espaço, o nome do seu arquivo .js, e assim o Node vai executar ele como um script normal. Mesma coisa que você executar um script Python chamando o Python, tá? Só que aqui eu configurei para ele executar através do meu editor. Se você viu o meu vídeo de Gini, muito provavelmente você já sabe fazer isso, tá? Então vamos lá. Eu vou começar a criar umas paradas aqui, só que para que você possa entender. Eu primeiro vou dar uma pausa aqui rapidão, eu vou criar uma array aqui com palavras e já volto. Belezinha, fiz aqui uma array bem simples, ó. Uma dica que eu vou dar para vocês, eu gosto de fazer isso, faz quem quer, não é uma obrigatoriedade. Geralmente as pessoas pegam essa parada aqui, toda abertura de escopo, coloca a abertura na primeira linha que você declara o nome daquilo, se é uma variável, se é uma array, se é um... Variável não, né? Apesar que tudo é variável, enfim. Se é uma array, se é um objeto, se é uma função, as pessoas costumam deixar assim ou fazendo uma linha só. Eu gosto de fazer em uma linha a declaração, na linha de baixo eu abro o escopo do que eu estou criando, dentro do escopo eu jogo tudo e na última linha eu faço o fechamento do escopo do jeito que vocês estão vendo, porque para quem está aprendendo alguma linguagem, essa forma é muito mais fácil de você enxergar o escopo daquilo. Usa isso na linguagem C e eu não sei por que não usar nas outras linguagens, tá? Muito bem, eu criei uma array aqui só para fazer o que eu criei. Eu vou criar aqui uma sintaxe do for e vou explicar para vocês rapidamente. Eu vou criar ela e eu vou explicar para vocês o que eu fiz. Ó, bom, for, assim como praticamente tudo na linguagem, é uma função reservada para a linguagem JavaScript. Dentro dela, como parâmetro, a gente tem que declarar 3 fases do for, tá? A primeira fase a gente faz uma variável que eu chamo ela de variável de controle, porque é através dela que a gente vai controlar a quantidade de loops que o nosso for vai fazer, né? Vai percorrer, né? Então aqui no caso a gente chama um let i, poderia ser qualquer coisa, a gente costuma pôr o i porque é mais prático, é apenas um caractere. E aqui a gente faz um recebimento de algum valor, geralmente é o valor 0, tá? Por quê? Porque se a gente for percorrer uma array, a array ela parte do valor 0, da casa de dígito 0, então a gente parte do dígito 0, tá? Em seguida a gente termina essa primeira etapa com ponto e vírgula, em seguida entra uma etapa analítica, tá? Aqui no caso ele vai fazer uma análise se o valor de i é menor do que alguma coisa, que poderia ser um número, poderia ser outra variável, poderia ser uma array, tá? Poderia ser bastante coisa. Então,
Eu declarei o dígito 10 só para ficar prático, tá? Em seguida, temos uma terceira etapa do nosso loop, que é o incremento. A gente pode fazer um decremento também. Se você não sabe o que é um incremento, é você pegar um valor e acrescentar de 1 em 1 até quantas vezes você achar que deve ser feito. E o decremento é o contrário, é você reduzir de 1 em 1 até você achar que é o suficiente, tá? Então aqui a gente tem 3 etapas dos parâmetros dentro da nossa função for. Se eu estiver falando muito rápido, por favor, me perdoa, pausa o vídeo que vai fazendo de novo, tá? Então, o que vai acontecer? Aqui a gente declara a nossa variável de controle, em seguida a gente cai nessa parte de uma situação analítica. Se essa condição for verdadeira, ele já cai direto aqui no escopo e executa o código. Depois de executado o código, ele vem para cá, ó. Ele vem para cá e entra aqui, no caso, nessa parte de incremento do nosso i, tá? Geralmente, quando uma pessoa é nova numa linguagem de programação, ele cai no escopo do for, ele acha que ele entende o quê? Que vai fazer isso, em seguida faz isso, em seguida faz isso. Mas não é assim que acontece. Ele primeiro gera a nossa variável de controle, cai na parte de condição analítica, se for verdadeiro ele executa o código, depois ele vai para a parte de incremento. Depois da parte de incremento, ele vai ver que isso aqui já foi declarado, então ele pula essa parte e vem direto para análise. Então, se for verdadeiro, executa o escopo, volta para o incremento. Sai do incremento, vem para análise, é verdadeira, executa o código e assim sucessivamente até a nossa condição passar a ser falsa, que aqui no caso é quando i atinge o valor 10, tá? Muito bem, eu vou salvar e vou executar. Aqui no terminal vocês vão vendo que ele executa primeiro o valor de 0 e percorre o loop, o incremento até o valor de 9. Como eu falei, ele primeiro executa o código, depois ele incrementa. Feito isso, quando ele chegar aqui, depois que ele imprimiu o valor de quando estava com 9, e ele faz o incremento para 10 e cai nessa análise de novo, ele passa a ser 10. A gente sabe que 10 não é igual a... Aliás, 10 não é menor do que 10. Se a gente quiser imprimir de 1 até o valor máximo que a gente declarou, então a gente declara a nossa variável de controle partindo com o dígito 1, e a gente faz uma análise se ela é menor ou igual, tá? Dessa forma, quando a gente executa, ele vai fazer a contagem bonitinha de 1 até o dígito máximo, tá? Muito bem. A gente pode percorrer uma array, tá bom? Como eu falei anteriormente. Aqui no caso, a gente não pode fazer uma análise de menor ou igual, a gente tem que ser sempre menor, tá? Porque senão ele vai voltar um valor undefined. Por uma simples razão que aqui a gente tem, ó, a gente tem 7 objetos, tá? E você já aprendeu aqui comigo que o primeiro objeto dentro de uma array, ele tem o dígito 0. Então, o 7º objeto ele tem o dígito 6. Quando ele chegar aqui, ele analisar aqui, ver que aqui, por exemplo, vamos supor que a gente está analisando aqui, então tem 7 dígitos. Quando aqui for 6, ele ainda vai ser menor que o tamanho da minha array. Aí ele vai executar o código, vai incrementar e o i vai valer 7. E a gente não tem um objeto com 7 aqui, o máximo é o nosso objeto 6, tá? Se a gente fizer por exemplo aqui, se a gente fizer... eu vou tirar esse for aqui, peraí. Só para recapitular para vocês. Eu vou tirar o for, eu vou fazer um console log aqui, eu vou chamar nomes 6. Ó, e vou executar. Ele vai imprimir roupas, que é o nosso último. Se eu chamar o 7, esse teclado aqui se eu chamar o 7, ele vai dar undefined, ou seja, ele vai retornar um valor indefinido, tá? Não existe um valor, certo? Então, para que a nossa estrutura for faça sentido, a gente tem que fazer uma análise se a nossa variável i ela é menor do que a nossa array. Mas para a gente fazer isso aqui, a gente não pode só jogar nomes, porque ele vai entender que nomes é uma variável. Não que uma array não seja uma variável, mas a array é uma variável que contenha mais do que um item, certo? Para isso a gente tem uma função, um parâmetro que é length, ou seja, comprimento. Então aqui neste caso a gente está querendo analisar se é menor que o comprimento da nossa variável nomes, que nesse caso ela é uma array, tá? Neste caso a gente vai fazer uma coisa legal. Quando a gente for pôr para imprimir aqui no nosso console log, a gente pode percorrer todos os itens sem criar vários consoles logs. A gente apenas joga aqui dentro de chaves aqui, o colchete, esqueci o nome desse troço aqui,
a variável i, porque a variável i ela vai passar por um incremento constante dentro da nossa função for. Desse modo, o nosso i ele vai variar de 0, que é o que ele inicia, até 6, que é a última casa da nossa array. Então, nesse caso, cada loop ele vai imprimir um item dentro da nossa array. Dessa forma, executando, vocês vão ver que ele faz a listagem completa. Olha só, Fábio, Carneiro, Brasil, Corinthians, Programação, Comida e Roupas, tá? Legal, né? Isso aqui, esse é um exemplo bem legal para a gente poder usar o for. A gente poderia usar um for in ou um for each também para fazer coisas similares, mas o mais importante é você entender o conceito do for, tá? Sendo assim, vamos passar para o nosso conceito do while. O while, ele é muito simples. Você precisa... vamos lá. Eu vou criar aqui rapidinho. Beleza, essa é a estrutura comum do while. While quer dizer enquanto, dentro ali como o parâmetro temos true, tá? Enquanto for verdadeiro, faça. Essa é a funcionalidade por dentro ali do nosso while, tá? Enquanto aquela condição for verdadeira, ele vai repetir eternamente o que está dentro do escopo, tá? A gente pode burlar essa estrutura fazendo algo similar com o for, tá? Por exemplo, se eu quiser fazer o while executar como for, eu não vou nem rodar do jeito que ele está, porque senão vai ficar rodando eternamente o que está rodando e ele vai consumir processo, tá? Aqui a gente pode fazer um let i recebe 0 fora do nosso escopo do while. Dentro, aqui dentro onde está true, a gente pode colocar i menor do que 10, tá? E dentro do nosso escopo, como ele vai cair no while e automaticamente vai executar o que está dentro, se isso for verdadeiro, aqui dentro a gente faz o incremento do i, certo? I mais. Perfeito? Dessa forma a gente faz com que o i fora do nosso escopo do while ele atue exatamente como uma variável de controle, como eu mostrei no for, tá? E aqui a gente pode fazer um log e jogar o valor de i, como visto anteriormente. E agora ele executou. Perceba que no nosso for, ele executa primeiro 0, e ao invés de ele executar um número igual ao número máximo que a gente declarou na análise, ele parte do 1 e vai até o 10. Por quê? Porque aqui a gente colocou o incremento antes do console log. Se a gente pegar esse incremento aqui, ó, e colocar ele depois do nosso console log, a gente vai ver claramente a ordem em que o for atua, né? Usando o while como parâmetro. Olha só, 0 e ele vai até o 9, assim como o for fez. Então aqui a gente vê, ó, que ele analisa, ele cria a variável, analisa se a condição é verdadeira, executa o comando e em seguida ele faz o incremento. É essa a ordem em que o for trabalha. O while, por ele ser simples, a gente pode fazer outras coisas, a gente pode mudar de formas diferentes, inclusive podemos percorrer uma array também, tá? Aqui a gente tem a nossa array nome, a gente vai fazer a mesma coisa, nomes.length, certo? E aí a gente vai fazer o mesmo processo, ó. Nomes, e dentro do valor da array, do item dentro da nossa array, a gente bota o variável i, que ela vai fazer, além do controle de repetição, vai fazer o controle de listagem, ele vai percorrer toda a nossa array. Executando, ele vai fazer a mesma coisa. Se eu não digitei length errado, né? Olha só, ele fez a mesma coisa, tá vendo? Se eu não colocar isso daqui e nem colocar isso daqui, colocar while true, ele simplesmente imprimir aqui o nome, alguma coisa do tipo, ou se eu não tirar se eu tirar esse i++, ele vai ficar eternamente imprimindo o meu nome aqui e não vai parar até que eu fechasse essa janela de terminal, beleza? Então essa é um exemplo da gente poder usar o while, tá? Existem diferenças de aplicações para cada um. O for ele é melhor aplicado em pequenos trechos dentro do seu programa, onde você precisa percorrer uma array ou coisa do tipo. No caso, um jogo, a gente usa bastante o for, tá? E o while a gente geralmente usa quando a gente tem um programa, a gente quer que aquele programa seja executado até uma determinada situação impeça esse loop eterno, tá? Eu vou criar uma parada legal aqui, tá? Só para vocês verem como exemplo. Aqui dentro eu vou criar uma condicional if
Beleza? Enquanto i for igual a 5, ele vai imprimir pra gente aqui, ó. Vamos pôr, oh, Jesus. Pronto, tá? Enquanto, ó... Deixa eu fazer um negócio aqui só pra ficar mais claro. Olha só, que legal. Aqui, o que está acontecendo aqui? Ó? Ele vai executar o nosso while, enquanto o while for menor que a nossa array, tá? Enquanto o if for menor, ele vai fazer o quê? Ele vai imprimir aqui, ele vai executar o nosso console log mostrando a nossa array junto da casa, o item da nossa array, usando o i, certo? Então aqui no caso, a primeira execução vai ser 0. E vai fazer isso. Executou isso. Se isso aqui for falso, ele ignora o if e cai aqui. Ele vai fazer o i++, vai fazer o incremento. Quando esse if for verdadeiro, que no caso vai ser quando a nossa variável i atingir o dígito 5, ele vai fazer mais um incremento e vai imprimir para a gente qual que é o item a seguir, né? O item seguinte da nossa array, e ele vai entrar no break, que ele vai quebrar o nosso loop. Eu vou até fazer um console log aqui, ó. Olha só. Eu vou colocar aqui, ó. Valor dentro do if. Beleza? Então vamos executar isso aqui para ver como que isso vai ficar. Olha só que da hora. Perceba que aqui, ó, ele imprimiu Fábio, Carneiro, Brasil, Corinthians, programação e comida. Quando ele foi imprimir roupas, que ele é o dígito 6 dentro da nossa array, isso aqui passou a ser verdadeiro. Por quê? Porque ele fez essa, no caso aqui, ó, ele, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4. Ele imprimiu a programação. 4, ele imprimiu a programação, beleza, fez aqui, viu que era 4, imprimiu aqui, somou, né? Programação comida aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Ele imprimiu comida também, que é o 5 no caso. Então aqui no caso, quando ele analisou que esse aqui era 4, ele executou, né, o dígito 4, somou com mais um. Ficou confuso aqui, até eu me perdi, minha nossa senhora. Ó, ele rodou uma vez, ó, 0. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ele caiu dentro do if, né? Então aqui, ó, ele rodou o 0, executou, imprimiu aqui, ó, o meu nome, incrementou. Na segunda vez, Carneiro, incrementou. Então, ó, na primeira ele valeu 0, foi Carneiro, né? O 1, aliás, 0 foi Fábio, 1 Carneiro, o 2 foi o Brasil, o 3 foi Corinthians, 4, quando aqui era 4, ele imprimiu programação, né? 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. No 4, ele foi lá, executou, né? Nossa, aqui, então 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele chamou o 6, quando o dígito foi igual a 5, só que passou a não funcionar. Aí ele caiu aqui. Aliás, cara, eu fiquei confuso agora, hein? Meu Deus do céu. Nossa, pera aí. Pra executar esse negócio de novo aqui, eu vou fazer o seguinte, né?
Eu vou imprimir aqui loop. Fiquei perdido. Nossa, até eu tô confuso aqui. Vamos executar de novo isso aqui. Ah, esqueci de tirar esse negócio aqui. Pera aí. Até eu me confundi, cara. Por causa desse negócio aqui. Cadê o... Ah, não. Ó, eu tô todo perdido aqui, ó. Me desconcertei, hein? Pronto, agora sim. Loop número 0, loop número 1, loop número 2. Esse valor aqui é o do i, tá? Número 4. Ó, primeiro ele muda o número, ele entra o número, depois ele faz a impressão daquela casa, depois ele faz o incremento. Ó. Aqui ele ainda assim ele imprimiu aqui no comida, olha só. Mesmo o item, mesmo eles fazendo esse rolê aqui, ó, me perdão, eu tô todo confuso aqui, ó. Quando ele caiu na quinta casa aqui, ó, na parte da comida, o número dele era 5. O valor total da nossa array era 6. Perdão, eu me perdi aqui, tá? Me desculpa, eu confundi aqui. Normal errar. Então, ele analisou aqui, viu que o dígito 5 era menor do que o nome length e imprimiu comida. Porém, aqui caiu na análise de verdadeiro. Por quê? Porque a nossa comida está na casa 5, olha só. É o número 5 da nossa lista. Então caiu no if, olha só, valor dentro do if, ele imprimiu roupas, que o roupas, olha só, se a gente fizer isso daqui, pegar essa parte aqui, jogar aqui dentro, executar de novo, olha só, valor dentro do if, o loop número 6, roupas, tá? Eu me perdi um pouco, me desculpe, porque eu tava com o número 5 fixo na cabeça, mas na verdade aqui o nosso while estava analisando o comprimento da nossa array. Por favor, me perdoa. Isso é normal, tá? Eu também tô com pressa, não tô raciocinando direito. Mas enfim, esses são algumas aplicações legais para que você possa entender a aplicação do while, do for. Aqui no caso poderia ser um programa que em algum determinado momento, ou um botão, caísse no nosso if, e aí ele faria... Como aqui no caso ele fez o loop número 6, ele simplesmente encerraria o nosso programa, assim como o loop 6 fez, tá? Eu fiz esse exemplo só para vocês verem praticamente como que funciona o loop do while e uma aplicação para ele, tá? E é isso aí. Me desculpe o erro que eu cometi agora, porque eu tô com muita coisa para fazer ainda. Espero que você tenha gostado do vídeo, comenta aí, interage aí, que o pagamento nosso do YouTube é interação com vocês, tá? E isso, fico muito feliz. Então, até mais, gente. Pau no gato e até mais tarde. Espero que tenha gostado e já falei. Fui.